Então você pode perguntar, bom, Josué, como é que a gente planeja então em família? Eu estou convencido de que eu preciso planejar. Escreva o próximo capítulo da história da sua família. Este vai ser o tema dessa série do Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial para esse novo ano de 2026, que, como a gente brinca no Brasil, começa depois do Carnaval. Então a gente quer ajudar você a planejar na sua família. Você como líder, como empreendedor, como pastor, como levar sua família para o próximo nível de propósito, de objetivo e de planejamento. Bom, nessa série a gente vai estar trabalhando um novo livro que eu refiz chamado Família 360 Graus. Esse livro não é um livro sobre família, na verdade, mas é um livro sobre como a gente planeja em família e como a gente cria um propósito na nossa família. Eu sei que nós, como brasileiros, não temos o hábito de planejar em qualquer área e muito menos na família. Então, eu queria começar com algumas perguntas. A primeira pergunta que eu queria fazer é por que a maioria das famílias vive sem propósito? A gente casa, tem aquela cerimônia bonita e depois vem os filhos e a gente vai levando a nossa vida, levando a família, etc. Mas pouquíssimas famílias têm exatamente um objetivo, um propósito. Em algumas pesquisas que eu tenho feito a partir do lançamento do livro, quando a gente pergunta, sua família tem uma missão? Mais de 85% das famílias dizem que nunca pensaram nisso. Sua família tem um plano escrito para os próximos 10 anos? Também mais de 80% das famílias dizem que nunca pensaram nisso. Então, por isso, a gente planejou essa série. E eu queria começar, então, com uma história. É a história de uma montadora no Brasil, filial de uma montadora de automóveis europeia, em que um novo superintendente chegou ao Brasil alguns anos atrás e ele trouxe com ele mais ou menos 5 bilhões de euros para investir no Brasil nos próximos 10 anos. Ele fez uma reunião com os 10 diretores da empresa para fazerem esse planejamento, mas a primeira coisa que ele cobrou dos diretores foi: qual é o plano da sua família? Bom, ninguém tinha plano, então eles estavam no final de semana, num hotel, ele suspendeu a reunião, falou: voltem para os seus apartamentos, liguem para suas esposas, rascunhem o plano da sua família e amanhã a gente volta, 24 horas depois. No dia seguinte todo mundo voltou e ficou parecendo até com aquela parábola das virgens, né? Que alguns vieram com alguma coisa escrita, outros não. E como ele viu que só metade da equipe tinha feito alguma coisa, ele então suspendeu a reunião, falou: a gente não tem condições de fazer o planejamento da nossa empresa, os 5 que não têm nada, vocês estão demitidos, podem procurar outro desafio, os 5 que têm alguma coisa, que rabiscaram lá um plano de família, aperfeiçoem isso, eu vou recompor a equipe, a hora que a gente recompor a equipe, a gente volta então a fazer o planejamento da empresa. Obviamente, um dos demitidos queria fazer uma pergunta, perguntando se por que, na verdade, ele foi demitido por não ter o plano da família, quando, na verdade, ele foi chamado para fazer o plano da empresa. E aquele superintendente deu uma resposta muito simples e objetiva. Ele falou: meu amigo, como é que eu vou confiar 5 bilhões de euros para quem não sabe nem o que vai fazer com a sua família? Bom, essa história é real, meio chocante, e quando eu ouvi pela primeira vez, eu fiquei pensando: o que nós estamos fazendo com as nossas famílias? Nós como pastores, nós como líderes. Eu fiquei imaginando, especialmente no caso de pastores e líderes de igrejas, ou mesmo de empreendedores cristãos que têm a responsabilidade de cuidar dos seus negócios, cuidar das famílias da sua empresa. Se Jesus chamasse a gente para uma reunião assim e a gente dissesse: eu não tenho plano para a minha família, o que ele diria? Como é que eu vou confiar a minha igreja para você que não sabe nem o que você vai fazer com a sua vida e com a sua família? Ou como é que eu vou confiar um negócio, a expansão de um negócio, para você que não sabe nem o que vai fazer com a sua família ou com a sua vida? Então é sob essa perspectiva que
eu comecei, há alguns anos atrás, a elaborar esse material que se transformou nesse livro, que, como eu disse, não é um livro, mais um livro sobre família, mas é quase um livro único no Brasil para ajudar as famílias a planejar, porque essa é uma das áreas mais fortes que Deus me deu, então eu conectei as duas coisas. Eu não sou um especialista em família, mas eu sou um especialista em planejamento, em ajudar líderes, etc. E eu percebi que se a gente não ajudar os líderes nessa área, provavelmente a gente vai chegar, você vai fazer uma descoberta que eu fiz quando eu ouvi essa história e comecei a investigar uma porção de líderes e pastores e empreendedores que não tinham planos para a sua família. O que eu percebi é que a grande maioria dessas pessoas às vezes faz planos para a sua empresa, para a sua igreja, para a sua denominação, mas o princípio que eu aprendi foi o seguinte: os planos da sua igreja ou da sua empresa nunca vão ser melhores do que os planos da sua família. E é lógico que tem toda uma história de aprendizado meu e da Raquel. Eu sou casado com a Raquel há 43 anos, nós temos 2 filhos já jovens, temos 3 netas, e ao longo desses 43 anos a gente teve a oportunidade de ser ajudado por muitas pessoas. Eu me considero privilegiado nisso, porque até mesmo antes da gente casar, algumas pessoas deram algumas dicas, alguns passos bem práticos, e desde antes do nosso casamento a gente começou a fazer alguns planos, algumas coisas que se concretizaram ao longo do tempo, que hoje estão muito mais sólidas. Isso permitiu com que a nossa família tivesse então uma trajetória talvez muito mais sólida do que a grande maioria das famílias. E eu não estou dizendo que a gente é melhor do que ninguém, muito pelo contrário. A gente foi privilegiado de termos pessoas que nos ajudaram. Então, o que eu estou compartilhando com vocês não é só os princípios de um livro que eu escrevi, mas uma história que tem pelo menos 43 anos, a gente considerar só o casamento, e quase 48, considerando desde o tempo que a gente começou a namorar, e consultorias, conversas com líderes, observando pastores e líderes e empresários que foram bem-sucedidos nos planos da sua empresa ou igreja, porque automaticamente tinham planos para a sua família e para a sua vida pessoal. Bom, as famílias não fracassam, na verdade, por falta de amor. Elas fracassam por falta de direção clara. E esse é um princípio que a gente trabalha o tempo todo nesse livro. O livro parte da constatação que muitas famílias vivem no automático. Você casa, você tem filhos, você começa a trabalhar e você, na verdade, reage às circunstâncias, mas não constrói intencionalmente o seu futuro. E é exatamente sobre isso que a gente quer falar, sobre como construir esse futuro intencionalmente. Então, a pergunta-chave para isso é: o que nós estamos construindo como família? É a pergunta inicial que eu quero deixar nesse primeiro episódio. A gente vai ter mais 4 mostrando os passos de como planejar. Por quê? Porque eu sei que quando a gente fala em planejamento, em família no Brasil, a gente pensa no orçamento, a gente pensa em quantos filhos a gente vai ter, como é que a gente compra a casa, o carro, como é que a gente pensa na aposentadoria, e é isso. Não conheço muitas famílias que vão muito além disso quando pensam em planejamento. Mas logo de cara também eu queria tirar esses pontos aqui da nossa conversa, porque eles são importantes, mas eles são o fim do planejamento, eles são consequência daquilo que você tem que olhar macro para a sua vida, para a sua família e automaticamente para a sua liderança. Então você poderia perguntar: por que planejar? Bom, devemos planejar porque Deus age por meio da família. Para quem é pastor, lembre-se que a família veio muito antes da igreja. O Velho Testamento inteiro não tinha igreja, mas tinha famílias que Deus usou para cumprir os seus propósitos. E mesmo no Novo Testamento, quando surgiu a igreja, aquela figura da família não foi tirada. Então, perceba, você precisa planejar porque Deus usa famílias antes de usar a igreja como instituição ou como organização. De outro lado, o inimigo tem um plano para destruir a família. Então, se você não tem um plano para a sua família, saiba que tem alguém com um plano para destruir você. E isso está cada vez mais claro hoje, olhando para uma porção de ideologias, uma porção de ataques à família e assim por diante.
De outro lado, se você não tem planos para sua família, não vai atingir propósitos. E, na verdade, o maior objetivo de ter um plano para sua família é atingir alguns propósitos específicos daquilo que Deus quer fazer por meio de você. Perceba, uma família começa às vezes com muitos sonhos, com possibilidades de dar certo, mas ela precisa, ao longo dos anos, de uma construção para atingir um propósito. Não se atinge um propósito simplesmente deixando que as coisas aconteçam. De outro lado, a gente precisa lembrar que a família foi feita no céu. Você diz assim, eu casei com aquela pessoa que Deus me orientou, etc. Ok, mas o trabalho de manutenção é na terra. É mais ou menos como um avião, eles voam no céu, mas o trabalho de manutenção para eles chegarem lá em cima é aqui na terra. E se não for bem feito o trabalho de manutenção, o avião não voa. De igual forma é a família. Deus permitiu que vocês se unissem como família, ou fossem constituídos como família, mas o trabalho de manutenção ele deixou com vocês, para que houvesse um propósito. E quando alguém espera de uma família mais do que aquilo que ela quer dar, dificilmente as coisas vão acontecer. Perceba que quando você quer receber da sua família mais do que aquilo que você quer colocar nela, dificilmente você vai atingir esses propósitos. Então você pode perguntar, bom, Josué, como é que a gente planeja então em família? Eu estou convencido de que eu preciso planejar. Ok, como a gente não tem essa cultura no Brasil, eu tentei fazer alguns passos muito práticos e muito simples. Então a ideia do 360 graus é que você olha o todo, divide em vários pedaços. Você tem 90 graus, 180, 270, 360, e conforme você vai preenchendo esses quadradinhos aí, né, esse processo, você vai construindo o plano da sua família. Então, o processo que a gente quer sugerir é muito simples. Ele está dividido em 4 quadrantes, né? Então, vamos dividir os 360 graus em 4, 90, 180, 270 e 360, e cada um desses quadrantes é um passo bem prático para você planejar. O primeiro deles, os primeiros 90 graus, é o diagnóstico. Eu dividi em 4Ds para ficar até mais fácil de memorizar, e depois lá no livro você vai ver isso de uma maneira muito prática. O primeiro D é o diagnóstico. Como é que a gente encontra matéria-prima a respeito daquilo que nós precisamos entender para planejar? Então, quando você vai fazer um check-up, por exemplo, você recebe um diagnóstico, né? Você faz hemograma, eletrocardiograma, etc., para você saber o que está bem e o que não está. É o mesmo caso que a gente vai fazer aqui. Eu vou ter um episódio só sobre isso para explicar como é que a gente faz o diagnóstico. O segundo são definições estratégicas. Que decisões a gente precisa tomar para ter um propósito em família? Que decisões a gente precisa tomar em conjunto para que nós tenhamos um direcionamento futuro? E a gente vai ter um episódio só sobre isso. O terceiro é aquilo que eu chamei de design. Como é que a gente desenha o nosso futuro? Como é que a gente desenha os planos que a gente vai executar? Quais planos são? Em que áreas? E assim por diante. E a gente também vai ter um episódio só sobre isso. E o último episódio a gente chama de direção, ou seja, como é que a gente executa os planos da nossa família. Lembre-se, famílias fracassam não por falta de amor, mas por falta de direção clara. E a gente quer oferecer essa direção para você aqui. Então, assista os próximos episódios para saber passo a passo como planejar em família. Bem, alguns de vocês mandaram perguntas lá pelo Instagram e eu quero responder uma delas hoje aqui. A pergunta é: planejamento não é o meu forte. Tem esperança para mim? Claro que tem. Eu fiz o livro pensando exatamente em pessoas que não são estruturadas, que não são fortes em planejamento. Por isso não é um livro de leitura, é um livro de tarefas, microtarefas. Cada capítulo é um pequeno conteúdo com um desafio e depois vem uma tarefinha bem prática para você fazer ou com a sua esposa ou se você tem filhos, talvez junto com os filhos. Aí depois o outro é uma pequena reflexão para você pensar e escrever alguma coisa. E na medida em que você vai fazendo essas pequenas tarefas, você está construindo o planejamento sem sentir. Você vai elaborando algumas coisas e refletindo sobre algumas coisas. Eu já recebi testemunhos de inúmeros casais que falaram exatamente o que você perguntou. Não tenho jeito para planejamento. Tem esperança para a nossa família?
E ao final, muitos disseram: uau, eu consegui chegar no plano da minha família. Então, espero que você também consiga, porque essa é uma ferramenta prática exatamente para pessoas como você. Use o livro Família 360 Graus, você pode encontrar ele no site da Envisionar, envisionar.com, e eu espero que ele seja muito útil para você e a sua família. Grande abraço e até o próximo episódio.